Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais interessantes da animação 3D, a cinemática inversa, ou simplesmente IK, enfim, Inverse Kinematic. No 3JS, a cinemática inversa é usada principalmente para animar esqueletos, ou skeleton lá, né? De forma mais natural. Mas o que isso quer dizer na prática? Normalmente, quando animamos um dos braços, por exemplo, de um personagem, vamos pegar esse personagem aqui como exemplo, que está na tela. Deixa eu só habilitar o Bone dele, a visualização do Bone. Uh, tá aqui. Isso. Eu estava dizendo, normalmente quando animamos o braço, por exemplo, a gente move cada osso manualmente, ou seja, a gente pega um osso de cada vez e faz a movimentação, ok? Isso é o que chamamos de FK, né? Dentro da animação 3D. No caso, o Inverse Kinematic é quando é a ferramenta que facilita justamente esse tipo de animação, que ao mover um bone, você tem múltiplos bones sendo movidos, né? Ele faz a transformação dos outros bones, como você está vendo, com base e com referência desse aqui, ok? Essa base do Blender que eu abri é apenas para uma exemplificação mais clara para vocês. Se você vier aqui e habilitar, por exemplo, outros bones, acredito eu que o bone de deformação esteja por aqui. Esse é um modelo que eu peguei na internet. Ah, Veja, esse seria o Bonnie original dele, e seria ele que eu faria a animação, ou seja, eu pegaria o Bonnie verde aqui ativo e moveria um por vez. Mas com o Inverse Kinematic eu consigo literalmente fazer todos os Bonnies se moverem da forma como eu quero, apenas utilizando esse Bonnie principal. Bom, mas vamos lá porque nosso objetivo é codificar. No exemplo anterior, nós fizemos a animação, essa animação com blending e com aditivos. No caso, na animação, a gente podendo fazer adições de novos elementos. Agora, com a cinemática inversa, nós vamos fazer esse novo projeto aqui, ok? A ideia vai ser simples, literalmente codificar novamente, pegar a codificação atual e fazer a transliteração de código para a versão uh, orientada a objetos. E vamos lá. Eu vou literalmente abrir esse camaradinho aqui na lateral e vou criar o arquivo baseado no mesmo nome, né? Da mesma forma que estávamos fazendo nos anteriores. Vamos lá. Vou copiar todo o arquivo. Assim eu já posso fechar. Posso fechar esse aqui também. E já vamos começar a nossa implementação aqui rapidamente. Vamos lá. Opa, vamos quebrar a aplicação primeiro e seguir editando o nosso arquivo. Nas versões anteriores, eu fiz a menção do amiguinho, né, que publicou a atualização. Vou manter. Então vamos lá. Manter o nosso colaborador digital. Vou pegar esse conteúdo aqui. Valeu, amiguinho digital. Isso aqui pode sair tudo. Sair.
Vou colocar as referências para o amiguinho digitar. Vamos formatar esse documento aqui. E vamos tentar atualizar e ver qual que é o problema dele. Por que que ele não está renderizando? Provavelmente por causa do caminho dos arquivos. Aqui nós vamos usar esse Kira GLB. Tá aqui. Kira GLB está com problema com o caminho. Vai ser interessante a gente utilizar o Blender aqui nesse exemplo, porque nós vamos querer ver alguns detalhes desse modelo. Então, eu vou tirar isso aqui tudo, vou manter apenas até aqui. A gente já sabe que esse caminho JSM é uma pasta, né? Vamos utilizar isso novamente. Então, exemplo, JSM, copiar Relative Path. Pel JSM. Ok? Vamos tirar o www que a gente não precisa. Pronto. Temos a nossa implementação feita com os modelos e tudo mais aqui certinho. Nosso objetivo aqui vai ser converter essa classe novamente para uma classe orientada a objetos, que será no futuro bem próximo implementado e centralizado. Então vamos lá. Vamos seguir os exemplos anteriores que nós criamos a classe config, a classe kstats, e vamos utilizar elas para já remover esse camarada aqui. Ok. Ele vai dar problema porque o stats aqui não tem essa implementação. Const. E o stats não foi definido. Deixa eu ver. Por causa do escopo, não foi definido mesmo. Vou implementar ele aqui em cima. E na linha... Ah, tá. É porque eu preciso passar o controller, o container para o kstats. Nosso container, eu não sei se está sendo usado aqui em algum local. Pelo jeito não. Nos exemplos anteriores, nós utilizamos a implementação que pegava e adicionava dentro da div container no HTML, no caso dentro dessa div, o conteúdo que nós tínhamos. E nesse novo caso, aparentemente, o render está sendo adicionado dentro do próprio body do browser. Vamos conferir para ver se é isso mesmo. Aqui nós temos o WebGL Target, que é basicamente é o espelho, ou é a esfera ali, que a gente tem. Eu estou caçando o WebGL Render aqui, ó. WebGL Render, e olha só, aqui nós não temos o elemento DOM como nos anteriores. Então nós vamos mover isso aqui. Vamos colocar isso de um outro jeito. Eu vou comentar e vou fazer duas coisas. A primeira, this.container.appendChild renderer.doElement, que é para substituição desse camarada aqui. Vou fazer isso
da seguinte forma: container igual é uma constante. Na verdade, é até melhor fazer assim, que eu posso passar ele aqui e aonde eu passei list.container, a gente vai fazer o seguinte: a gente não faz isso aqui e coloca direto container. Se tiver certo, já iria funcionar. Render, a propriedade está indefinida. Uma constante, linha 19. Aqui está errado, né? Document.get element.id. Aí é container. Container. Aí, beleza. Aí agora a gente vai ver essas questões aqui. A propriedade está indefinida para cube. É porque aparentemente quem fez isso aparentemente deixou muita coisa sem variável, sem ser constante, sem ser. Enfim, porque funciona no escopo dele ali. Set size errado, tree. Eu achei que seria o mais simples, mas não tá certo. Então, cube câmera update. Não foi possível ler a propriedade, coordenate system. Só que nem tem a referência. E embaixo ele está reclamando do WebGL, que no caso é o render. Lembra que a gente colocou aqui? Só que não está chegando até esse escopo aqui. Tudo por causa da nossa amiguinha função aqui. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair já criando as classes para que a gente possa ver esse contexto todo funcionando perfeitamente, né? Então vamos lá. Eu vou começar literalmente fazendo o seguinte. Eu vou deixar comentada essas classes aqui, ou essas funções aqui todas, e vou construir a estrutura que a gente precisa. Deixei o states por padrão, e agora, pela primeira vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as classes que tem de renderização, como a KRender, a cena, a câmera, e vou copiar daqui e reaproveitar elas aqui. Não vai fazer mais sentido eu literalmente reconstruir isso infinitamente. A cena, nós temos a configuração própria dela e nós vamos utilizar, no caso, para fog e para background. Então, vamos mandar lá para a cena a mesma configuração de fog e background para manter a, a coerência, manter a estrutura como nosso amiguinho deixou aqui, né? Então vamos lá, Cine, fog e background, beleza. Show de bola. Vamos migrar mais alguma coisa? A câmera, eu trouxe a câmera para cá? Trouxe. Então, vamos recortar nossa amiguinha câmera e temos lá a configuração da câmera. Obviamente, colocando a configuração da câmera aqui. E tem uma coisa nova na câmera, que ele pega aqui e seta a posição com a posição da cena, né? Então, deixa eu pegar o config da cena. E tá tudo certo. Beleza, terminamos a configuração. Eu vou copiar o setup light que a gente já utilizou nos outros vídeos, né?
E vamos colocar o setup light. Pronto. Configuração de luz. E basicamente esse cara aqui é um pouco mais simples. Ok. Agora que temos o setup light, temos a luz, a gente pode ver o render, que é justamente aquele que a gente refatorou lá em cima, né? Para poder pegar o container. Isso. Bom, nada muda nessa linha. O Spectral Ratios também não muda. O Set Size não muda também, tá igual. O Set Animation Loop a gente já fez nos outros e a gente deixa em outro local, né? Então, tá tudo certo. O container tá adicionando no lugar certo e esse cara aqui é só a repetição. Então, beleza. Aí a gente tem o controlador e agora a gente tem o transform, que nas outras classes a gente não tinha. Mas por hora eu vou colocar apenas para carregar esses elementos aqui mesmo. Então não vamos entrar com o IK. Vamos colocar esse camarada e depois vamos entrar com o IK mais o transformador. Só que antes de fazer isso, eu preciso já garantir o onResize. Deixa eu ver. No caso, esse cara já existe. Deixa eu pegar a função e só verificar se está tendo alguma alteração. Geralmente não tem alteração nenhuma, porque é igual, né? Ele seta a configuração da câmera, atualiza a matriz da câmera e redimensiona o tamanho. Então, isso aparentemente nunca muda. O que mais? Bom, já não precisamos dele aqui. Temos uma função para o IK e uma função do update, que no caso está sempre ficando como animation. E nesse animation, nós estamos, eu acho que nas outras classes, eu acho que nós estamos substituindo por update. Aí ele faz a atualização do render e faz as outras atualizações. Já estamos já com o conteúdo quase pronto. Vamos instanciar o nosso main, que já vai fazer a nossa classe funcionar. Sim, vai. Com fé em Deus. Vamos ver. Config clock. Deixa eu ver o que pega. Eu acho que eu instanciei o status duas vezes. Instanciei o status duas vezes. E agora ele está dando erro no King Sim. Por causa desse Fog 2D. Fog 2. Esse cara aqui. Algumas versões do TriJS às vezes entram em conflito. Talvez seja esse o problema, não sei. Vamos verificar. Eu vou pegar esse camarada aqui. Vou colar isso aqui. E olha só. Dentro de sim, nós temos TriJS, SRC. Temos a classe, literalmente, que faz isso. O elemento que faz isso. Deixa eu ver se ele existe aqui. Existe, está dentro de sim. Então, eu vou importar ele diretamente
para usar. Eu sei que está dentro de Three.js, src, Fog. Eu sei que a minha lib está disponível em /lib, né? Deixa eu ver se tá. Sim. /lib, /3js, módulo, que é esse caminho aqui. Então, vamos lá. Import Fog2. Eu não lembro. Eu não lembro como que estava lá, mas a gente vê novamente. Vamos lá. Abrir. É uma classe, está exportando, não é padrão. Tá. Então, from /lib, né? Lib barra Three.js. Por que eu estou fazendo isso? Só copiar aqui. Aí. Se eu tentar atualizar, eu acho que vai dar erro, porque isso aqui, se está sendo importado direto, então vai ser usado também direto. Isso se o caminho estiver certo, né? E pelo jeito não está. Aí, para eu ver se está certo ou não, eu vou fazer o seguinte. Colocar aqui na raiz. Olha lá. Arquivo não encontrado. Não, tá certo sim. E aqui o arquivo está sendo criado. E ele até dá um exemplo aqui que era para ser funcional, olha. Ele literalmente está dizendo que era para ser funcional. Então não era necessário, não era para ser necessário a gente fazer isso. Se isso estiver certo, então o erro possivelmente está em outro lugar. Vamos ler novamente a mensagem. Settings. A cena, eu acho que... Nossa, gente. Eu literalmente, eu deletei a parte da cena e eu não criei novamente. E ninguém falou nada. Aí, ele não vai funcionar mesmo. Mesmo que quiser, não funciona. Tá tentando pegar na mão do homem sem braço. Vamos lá. Set ground. Setup ground. Beleza, mas a gente não tem o ground por hora. O loader 3D, que a gente está chamando aqui, deixa eu só deixar comentado, porque eu acho que tem ground sim. Mas vamos ver. O loader 3D está aqui, mas a gente não tem implementação. Então vamos pegar o loader 3D desse cara, trazer para cá. Só por questão de facilidade. E beleza. Após a loucura, já temos a implementação ali. É óbvio, não está 100%, não está do jeito que a gente quer, e é por isso que a gente vai começar a reduzir essas coisas. Vamos tirar tudo isso aqui, os painéis. Lembra que a gente está refatorando para no futuro literalmente utilizar em um local só, de forma simplificada, toda, toda essa estrutura e de preferência substituir esse painel aqui por um painel novo. Então, tudo que tem antes dele realmente vai ser removido por questão simples, nós não queremos. E aí, nosso painelzinho some dali. Deixa eu só ver.
update, export. Aí que esse cara ainda tem update. No caso, o update pode ficar que a gente vai usar mesmo. Aí, legal. E agora a gente vai literalmente transportar a função init que está com todo o loader 3D dentro dele. Inclusive o transform, que em outro local a gente fez separado. E aqui está tudo junto. Em breve vamos conseguir especializar essa classe. Vamos lá. Tenham fé, amiguinhos. Vamos lá. Eu vou chamar this init. Não faz sentido o construtor chamar a animação direto e nem esse update está ali. Mas vamos seguir. Todo esse camarada aqui é a construção. Tudo que está aqui dentro aqui já é a construção do nosso elemento, né, que a gente já viu funcionando. Aqui ele termina a classe e aqui seria a função de update dele. Que de verdade eu vou ter que chamar separado, mas tá, a gente coloca dentro dele mesmo, dentro desse camarada mesmo, por um motivo bem óbvio. A, opa, a estrutura a estrutura do IK vai exigir da gente que a gente coloque todos os elementos dentro da atualização dos ossos, porque os ossos vão ser atualizados individualmente. Então, a hora que a gente começar a carregar, vai precisar dele mesmo. Mas por hora, sigamos. Update IK is not defined, porque é this. Update IK. Beleza. O ADD na linha 115. É óbvio. Aqui, quem está seguindo os vídeos já sabe já que é por causa do config, né? Config sim. E eu acho que era corrente sim. Um dia só. Corrente sim, isso. Aí. Aí, deixa eu copiar isso aqui e fazer todas as referências serem alteradas. Sim, a gente já corrigir esse problema em todos os lugares possíveis. Cena. Acho que é só isso. E aqui não é cena, é corrente cena. Beleza? Acho eu que talvez pode ser que a gente corrigiu tudo. Vamos lá. Corrente cine. E tá com problema aqui. O GLTF sim, tá certo. Ok. Essa configuração deveria estar no escopo global.
Mas vamos ver direitinho o que está pegando. Ó, config. Current sim não está definido. Se não está definido, não tem como ser carregado mesmo. Não tem como existir. Isso possivelmente é porque esse camarada aqui não está criando, né? O Cassim não deve estar sendo criado. Ou está sendo criado, mas não deu tempo de adicionar. Deixa eu ver. É, tá errado mesmo. Se escrever certo, funciona sempre. Aí, beleza. Agora, a gente tem o Setup Lite. Setup Lite também está com o mesmo problema, que é current sim e não sim. Setup Lite, show de bola. E olha só, temos a nossa cena, pelo menos renderizando na tela. Ainda temos erros? Sim, temos sim. E tem a ver com o... Tem a ver também, né, com o objeto que faz a rotação. Mas vamos resolver esse ADD, que ainda tem um sim ADD em algum lugar ali. E a gente vai ver. config.currentSim.add. E olha, chegamos no próximo. Temos um DOM element ainda. Sim, porque esse cara aqui não existe. Nós vamos ter aqui que substituir config.currentCamera e aqui o config current render. Agora fiquei na dúvida de novo. Vamos lá, current render. Pronto. Aí. Ficou confirm, né? Ok. Vou fazer o mesmo aqui. É a mesma configuração para esse Orbital Controller, que é aquele controle de câmera que fica rotacionando, e esse Transform, que é literalmente o camarada que vai fazer a gente poder clicar naquele gizmo na tela e poder controlar os elementos. Vamos ter ainda o Current Render, nesse caso, não está pegando o DOM Element. Então, a gente vai atualizar com um depurador. Deixa eu ampliar isso aqui para ver se facilita o clique. Vamos lá. E o Current Render não está sendo instanciado. Muito possivelmente vai estar render aqui. Olha aí. Então, config.currentRender. Beleza. Olha aqui outro lugar. Current Render aqui também. Aqui, config.currentCamera. Aqui ele está tentando atualizar o status novamente. Eu não quero isso. Só que ainda está faltando o local onde a gente cria o render, no caso o KRender mesmo. E aqui, ó, temos o nosso querido erro, nosso grave erro, que faz com que ele fique indefinido lá. Agora ele existe. E beleza, vamos para o próximo.
E agora a gente tem config render dentro de main. Vamos lá na main, current render. Não era aqui? Não, pelo jeito. Aqui em cima. Show de bola. O resize já deu para ver que está com erro. Já vai corrigir. E o gizmo está aqui na tela, só que não está funcional. Não tem, não está 100% funcionando. Então, vamos fazer com que esses elementos funcionem, né? Que é, primeiro, eu falei que talvez tivesse o ground, mas não tem porque esse Kira que está aqui, ele já tem a sala toda e os bones, os elementos ali. E isso está ok. O update do loader 3D, deixa eu ver aqui, eu não sei se dá para ver, se deu para entender a ideia, mas esse config que tem aqui, ele está sendo utilizado internamente para atualizar pelo GUI aqui as informações desse camarada aqui. E também parece que tem alguma coisa a ver com o solver, que é a forma como o 3JS trabalha. Então vamos fazer o seguinte. Bom, chegou aquela hora em que as demais classes estão implementadas, já temos o render, beleza? Esses camaradas que estão aqui, eu vou transportar para a classe que a gente vai editar, porque essas aqui já cumpriram o seu papel, e vou trazer isso para cá. A gente sabe que o orbital está aqui dentro, nós estamos utilizando ele aqui dentro, então eu vou colocar this.orbitalController aqui, this.transformController igual a mim, a câmera esférica, this.lila, e aqui esse objeto OOI, que está como constante, ele é literalmente o conjunto dos ossos que nós vamos utilizar. Deixa eu colocar um bis nele também. Aqui nós vamos guardar os ossos dele. Aqui, bis. Aqui, bis. Eu não lembro. Não, esse aqui eu não preciso. Esse cara eu preciso. Bis igual a... Isso aqui era para ser config só. Eu vou colocar OOI config para não entrar em conflito com a nossa classe de configuração. Isso aqui, se eu não me engano, é para pegar a posição do clique. B0, não tenho certeza. Vamos ver mais à frente. E beleza. Agora vamos ver onde se aplicam essas coisas. Bom, o conf a gente sabe que a gente mudou. Que inclusive eu podia até colocar aqui. Tava tudo bem. Beleza. Aí, depois, a gente tem o carregamento usando essa biblioteca. Essa biblioteca DracoLoader, ela é uma biblioteca de compressão. Ela faz a compressão do arquivo GLTF para ele ficar menor e depois descompacta aqui. Esse OOI, onde a gente tiver esse camarada, a gente vai colocar this nele, né? Então, vamos fazer para todos. E mais. Ok.
Agora começa a dar os erros, porque agora a gente precisa realmente desse camarada aqui, que é o vidro que está sendo segurado na mão do personagem ali. Tudo começa a tomar forma agora. O IK-Solver não está sendo definido, porque agora o IK-Solver tem um this também. O GUI não está definido, mas a gente a partir de agora tem ele dentro da configuração, dentro da configuração, não, dentro da classe, né? Idis.ooi.conf. Era conf, não era config, né? Beleza, temos ele aqui. Só que aí ele já está reclamando do orbital, porque aonde nós colocamos ele, nós não definimos que era para ele instanciar lá em cima na classe. Nem ele, nem esse outro aqui. Ok? Ficou faltando aqui embaixo, né? Isso. E isso. Aí, quase lá. Transform Ctrl 168. Ah, tá. Tá faltando isso aqui. Esse controle é dessa classe aqui. Já está pegando, bacaninha, mas não está funcionando. Vamos lá. Vamos referenciar os objetos, né? Essa classe aqui, ela é uma função anônima, eu não sei se vai influenciar, mas eu vou tirar de função anônima. E por hora, tá aqui. Vamos lá. Precisamos atualizar mais elementos. Tá faltando mais coisa. Aqui o config, que é isso, config. Eu falei de novo, config. É conf. Não ia dar conflito. Tá. Tá. Esse aqui é o orbital. Ok. Ainda nada. Ok, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, deixa eu ver se ele está chegando aqui. Eu vou colocar um depurador para ele travar naquela tela. E não, ele nunca está sendo chamado. Então, se nunca está sendo chamado, nunca vai acontecer nada, né? Então, eu vou pegar a instância. Bom, nesse caso aqui a gente faz o main. Cadê o config aqui? Aí, antes a gente verificava se tinha um mixer. Nesse caso a gente não tem nenhum tipo de mixer. E agora sim. Instância update e a animação. O animate que ele está quebrando é porque ele não tem um mixer. Ok, agora pelo menos a atualização lá está sendo chamada. E agora a gente começa a ver os problemas reais. Vamos lá. Aqui tem que ter um this também para atualizar o IK. Ele está reclamando do Orbital Controller. Agora, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver se o orbital existe. Aí, se ele existir, ele tenta atualizar. Não faz sentido se ele não existir, né? Aí a gente vai ter outros erros.
tá dando erro aqui porque V01 a gente colocou, na verdade em todo lugar que você tiver o V01 aqui, você pode colocar isso, e aí em teoria a gente tem a nossa esfera de vidro e o elemento funcional. Bom, vou só verificar se a classe está completa. Já vi que não. Vamos pegar aqui o lerp 01. Ok. Bom, erro não está gerando. Seguir esfera. Vamos ver se o rosto segue a esfera. Deixa eu só habilitar, né? Aí o rosto está seguindo a esfera. Se eu não colocar, vai seguir? Está seguindo ainda. Ah, tá. Bom, basicamente terminamos a implementação um tanto quanto precária dessa classe, mas já é a estrutura que a gente precisa, separada dentro do Loader 3D. É obviamente que o Loader 3D vai ser atualizado nas próximas versões, né? Quando a gente vai passar para o próximo elemento aqui do 3JS. E vamos para a próxima implementação, que será esse animation aqui. Então até a próxima.